Desde 1980, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberaba se dedica ao desenvolvimento das empresas e profissionais associados, de seus dirigentes e funcionários e também do crescimento da nossa cidade. E hoje eu estou aqui para te mostrar por que a CDL Uberaba é a verdadeira casa de soluções para os lojistas. Com uma sede ampla e moderna, a infraestrutura da CDL Uberaba tem total capacidade para proporcionar todo o conforto e comodidade aos seus associados. Nossa sede possui vários tipos de espaços para que o seu evento seja memorável. Então, vem comigo que eu vou te apresentar cada um deles. Esse é o nosso auditório com capacidade para 212 pessoas. Ideal para palestras, convenções, lançamentos de produtos e tudo mais que a sua empresa precisar. Agora, dá só uma olhada na nossa sala, o quanto ela é ampla e perfeita para as suas reuniões. Com capacidade para até 30 pessoas confortavelmente instaladas, essa sala dispõe de todos os recursos de áudio e vídeo perfeito para suas apresentações. Agora, se você precisa treinar ou capacitar a sua equipe, eu te apresento a nossa sala de treinamentos. Você busca um espaço para suas confraternizações, como as festas de final de ano, por exemplo? Então, eu te apresento o Salão Oval da CDL Uberaba. Com capacidade para até 300 pessoas, esse salão de eventos possui toda a infraestrutura necessária para sua festa de fim de ano, por exemplo. Cozinha, sanitários ou até mesmo ele pode ser convertido numa sala para cursos e treinamentos também. Se a sua ideia é realizar uma grande feira, um show ou até mesmo um grande congresso, o CDL Hall é o espaço perfeito para você. Instalado em uma área de 25 mil metros quadrados, o centro de eventos da CDL tem capacidade para até 12 mil pessoas em área coberta, com fácil acesso e toda a infraestrutura necessária para a realização de shows, feiras, exposições e muito mais. É atualmente o maior espaço para abrigar eventos de grande porte de Uberaba e região. E a CDL inova mais uma vez e lança o seu espaço de coworking. Aqui você pode usar toda a nossa infraestrutura para atender os seus clientes de forma confortável e profissional. Todos os espaços foram pensados para te dar total autonomia para realizar qualquer tipo de evento. Eles são equipados com áudio e vídeo de alta qualidade, internet Wi-Fi, ambiente para coffee break, são totalmente climatizados e com fácil estacionamento e muito mais. Viu só? E não para por aí. O associado CDL tem em suas mãos uma verdadeira casa de soluções com ferramentas à sua disposição. Veja só. Descontos de até 30% com as principais faculdades e instituições de ensino. Desconto para associados e proprietários da empresa em sua conta de energia. Desconto em planos de saúde e odontológico. SPC, Serviço de Proteção ao Crédito e Serviços de Cobrança. Assessoria Jurídica e muito mais. E a nossa presidência está sempre de portas abertas para te receber. Além disso, nós da CDL Uberaba acreditamos que preservar a nossa história nos dá um respaldo para um caminho fértil e cheio de resultados no futuro. Cada peça do Museu do Comércio conta sua própria história, nos guiando pela trajetória dos comerciantes de outros tempos, além de nos mostrar como a tecnologia foi evoluindo e fazendo
cada vez mais parte do nosso dia a dia. Tudo isso e muito mais está à sua disposição, lojista uberabense. Venha fazer parte da entidade que trabalha diariamente nos interesses do seu negócio, te dando todo o apoio e suporte para que você cresça cada vez mais. Para saber mais, acesse cdluberaba.com.br e nós esperamos por você. Salve, salve! Estamos começando mais um episódio inédito do Prosa CDL. Você já sabe, aquele nosso espaço para falar sobre empreendedorismo, carreiras, curiosidades e, acima de tudo, levar para você dicas valiosas por quem já percorreu o caminho das pedras em empreender. Esse podcast é uma iniciativa da CDL Uberaba, a casa de soluções para você, lojista. Olha só, aproveita, se inscreve aqui no canal da CDL e ativa o sininho para você ficar sabendo quando a gente vai publicar um episódio inédito com histórias incríveis para você. Eu sou Fabiana Cunha, jornalista, apaixonada por comunicação e um bom bate-papo, aquele dedinho de prosa que a gente já sabe. E olha, hoje eu converso com Luiz Alberto Medina de Carvalho, uberabense, economista, professor de educação física, iniciou sua carreira como monitor escolar lá em 77 e de lá para cá vem construindo a sua carreira no esporte. É o atual presidente da FUNEL, Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Uberaba, ou seja, uma vida inteira dedicada ao esporte. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esporte, saúde, esporte como ferramenta de transformação, de vida e muito mais. Luiz, seja muito bem-vindo ao Prosa CDL. É muito legal ter você aqui, a gente falar de uma coisa tão importante não só para a saúde, mas para a construção social de um ser humano quanto é o esporte. Ninguém melhor do que você para estar aqui dividindo isso comigo. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, Fabiana. Obrigada. E o CDL. Espero que a gente bata um papo aqui que seja muito produtivo, principalmente na área esportiva e adjacências. Com certeza. O esporte vai muito além do que o suor físico, né? Ele é uma transformação de vida e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas eu quero começar falando lá do comecinho da sua carreira, dessa sementinha do esporte que chegou na tua vida. Vamos voltar lá em meados de 80, década de 80, quando você ainda fazia faculdade de educação física. Eu quero saber de você, se você sempre teve dentro de si essa vocação para o esporte, transformar em profissão mesmo, em projeto de vida, ou se surgiu como uma oportunidade na tua vida? Não, vocação. Desde quando criança, estimulado pela família, de alguns tios que gostavam de futebol, e fui influenciado e comecei a praticar. Depois disso, fui jogar futsal e já de cara pedi para montar uma escolinha no Jockey Club, por minha conta, sem ganhar nada. Era a vocação já batendo a porta ali, da formação de garotos, formação de equipe. De lá já comecei o alto rendimento do futsal, entrei na universidade e já comecei a organizar jogos universitários com a parceria já do então Marcelo Palmério, que era o reitor da universidade, professor Florides, professor Peralta, todos me influenciaram muito. Mas até então eu fazia engenharia. E da engenharia eu transferi para a educação física, aí sim eu comecei a ser feliz, comecei a fazer o que eu gostava, organizar jogos, continuei jogando até quando o joelho deixou. O bendito joelho do bendito futebol. Joelho. E naquela época não tinha os recursos que tem hoje. Nós vamos até abrir um parêntese sobre isso pela FUNEL. Muito importante para nós. E aí eu sou um exemplo que parei de jogar com 23 anos, aí muito jovem, virei só cartola. Aí fui ser treinador, organizador de eventos, supervisor geral de esportes do Jockey, que me deu com 20 e poucos anos, me deu uma experiência muito grande de organizar Olimpíadas Jockeyanas, organizar jogos internos. O Jockey tem muito evento esportivo, sempre né? teve. Sempre teve. E estava lá agora, né? Recentemente. E fizemos um trabalho maravilhoso também na administração do
do Renato Pato, né, com o Fernando, um abraço pro Pato, e o Fernando Xavier como nosso diretor lá também, do conselho e tal. Então, sempre organizando, sempre promovendo e vendo o esporte acontecer. Eu costumo dizer que eu dei muito mais para o esporte do que ganhei, mas é uma realização plena nessa questão que abrange outros fatores. Adoro formação de garotos, adoro formação de jovens, adoro trabalhar no alto rendimento, mas a minha praia mesmo é essa organização esportiva. Tanto é que eu fui longe para conseguir isso. Né? Nós vamos falar disso já. Antes de tudo isso acontecer na sua vida, você, jovem ainda, você foi monitor do Zé Ferreira, né? A vocação. Eu tinha uma facilidade incrível, principalmente na matemática, aí fui convidado. Ai, que inveja. Pois é. Mas durou pouco porque a vocação do esporte bateu mais forte. Então, né? Logo eu já pirulitei para a educação física e fui cuidar da vida. Sempre joguei pelo Zé Ferreira, né? Zezão na veia e aquela... A gente transformava o sonho de jogar bola, de praticar esporte, na bandeira do Zé Ferreira, na bandeira do jockey, e assim foi. E é muito bom quando uma instituição de ensino fomenta o esporte desde cedo ali entre os alunos, né? É o que nós estamos tentando agora com a aquisição, vamos dizer assim, do Celso Neto como secretário de esportes, a secretária de educação. A gente vai fazer um trabalho maravilhoso usando a escola. Por que usando a escola? Lá na escola tem o ginásio, tem a bola, tem o professor, tem o garoto e tem o vínculo do garoto com alguma entidade, que para nós fica muito mais fácil organizar essas competições esportivas e formar o cidadão. Exatamente. Você falou uma palavra aí, eu vou usar ela para te jogar lá do outro lado do oceano, tá? Você se pirulitou pro esporte e aí você se pirulitou mais ainda, porque você foi parar na Bélgica como treinador de futsal. Como foi isso, Medina? Olha, até a proposta era para ser treinador mesmo. Eu recusei porque treinador você perde 3 jogos... Tá fora. Tá fora. A gente então, viu isso recentemente. Eu fiz uma contraproposta. O dia que você quiser fazer uma formação, aí sim, você me convida que eu vou fazer a formação do seu clube, que eu fui como diretor do clube de futsal lá. Aí fiz Action 21. Action 21. 21, né, em francês. Mas aí sim, ele gostou da ideia. Não tinha tido essa ideia até então. Aí cheguei lá, comecei a bater de todo lado. Falei, não, peraí. Vamos formar os nossos formadores. Aí comecei a abrir um curso, formei 25 treinadores. No final estava formando até os treinadores adversários. Que era para abranger, para abrir o leque mesmo. Ah, tá. Então você não foi treinar os jogadores, mas sim criar toda a infraestrutura para receber os jogadores. Pô, que bacana, Medina. Vai sim, muito além e hoje disso. Tem muita gente que se formou na nossa época lá e representa a seleção belga de futsal, as equipes que tem lá do profissional e tal. E o negócio cresceu tanto que expandiu. Além do Action 21, montamos uma liga e cresceu muito o futsal na região e eu comecei a formar também os adversários. Olha aí que incrível. Só no Action 21, de 60 atletas que eu cheguei lá na base que tinha, fomos para 330. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 10 anos. Agora, aprendi muito também, né, Fabiana? Eu não só ensinei, não. Eu tive que estudar bastante, porque o pessoal lá começa mais cedo que aqui. 3 anos e meio, 4 anos, a mãe já procura o futsal, por quê? Já tá chutando bola? Porque no campo é molhado, frio, é sujo, então, porque é um barro danado, é 0 grau o ano inteiro praticamente. Então, grama não cresce. dentro da quadra, aquecido, limpinho, organizado, com os professores com boa formação e tal, cresceu muito. E aí eu tive que me preparar para tudo isso. Eu tenho uma apostila física, técnica e tática por categoria de 4 a 19 anos que eu tive que desenvolver. E fiz a formação lá FIFA 1, FIFA 2, que abrange a formação esportiva, assim como a organização de eventos e formação do alto rendimento. Tudo isso aí é importante, porque o belga, assim como
Sabe esse treinador do Palmeiras aí, esse português, que todo mundo acha que ele é um chato, que ele é arrogante e tal? Não é nada disso. Ele não é arrogante. Ele é sincero. Ele é verdadeiro. Assim como o belga o é. Então, por exemplo, o trato com os pais, que nós vamos falar daqui a pouco, eu aprendi muito a ser sincero e falar a verdade. E falar não ficar adulando. E qual que é a possibilidade, o que vai acontecer com o filho dele e tal, e assim por diante. Então, eu aprendi muito também esse trato com as pessoas, de um modo geral, e num país bem longe daqui. Né? Bem longe daqui. Vamos ganchar essa história aí. Você falou que lá na Bélgica as crianças começam muito cedo. Você falou 3 anos, 4 anos de idade chutando bola. Como professor, porque a sua essência é ser professor. Para você, qual que é a importância do incentivo do esporte desde a infância? Quer dizer, o que o esporte é capaz de fazer por uma criança, por exemplo, tão pequenininha, de 3, 4 anos de idade? Olha, eu aprendi que para você malhar o coração, você leva de 10 a 15 anos. Então, quanto mais cedo você começar, melhor, né? Além disso, várias valências físicas são trabalhadas com o esporte. Coordenação, equilíbrio. Tudo, né? Força, equilíbrio, explosão muscular, de um modo geral, coordenação motora de um modo geral, a inteligência, né, o desenvolvimento cognitivo. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Desde que seja o material apropriado, a maturidade do garoto inerente à atividade que ele vai fazer, um professor bem orientado, e os pais têm que procurar os pais têm que procurar bons profissionais e confiar no profissional que ele está entregando o filho. Se não tiver bom, ele não entra na quadra, ele não grita igual um doido lá de fora, ele não atrapalha, não. Ele procura um outro bom profissional para que o garoto desenvolva. Porque cada garoto ou cada garota, em qualquer área do esporte, tem o seu limite. Vai chegar até aqui, o outro vai chegar até aqui, o outro vai chegar até aqui. Depende do trabalho a ser realizado, mas também depende da formação congênita dele, a bagagem genética que ele tem para aquilo. Então não adianta pai, mãe, avô, tio forçar a barra, porque se o garoto não for craque de bola e ficar rico com aquilo, ou craque na peteca, craque na raquete, craque em qualquer outra coisa, ele vai aprender o esporte que será muito importante para ele na vida dele, porque ele vai para um clube, ele vai para o condomínio, ele vai para a faculdade, ele vai para uma praia e sabe participar, sabe interagir, sabe viver em grupo através do esporte. Aquele desenvolvimento social que é muito importante, aquela integração do garoto a um meio, ele desinibe, várias qualidades, né? Mas às vezes, principalmente no futebol, a frustração do pai que não... Isso que eu ia te perguntar, porque muitas vezes, não querendo te interromper, já te interrompendo, muitas vezes não é o desejo da criança, mas é aquela frustração do pai que ele coloca esse peso em cima da criança. Não, você vai jogar bola porque eu sempre quis jogar bola e não sei o quê. E às vezes não, às vezes o cara é do skate, o cara é do game, que também é um esporte, não é um esporte como a gente está acostumado a falar, mas o game é um esporte. Como o xadrez é um esporte, né? Então, às vezes não é... Mas como lidar com essa frustração dos pais ou com essa pressão dos pais em cima da criança, Medina? Olha, os pais, em alguns casos, atrapalham muito ao invés de ajudar. Ao invés de... Eles acham que está ajudando o filho e não estão. Eles estão atrapalhando muito. Na liga de futebol, a gente tem esse problema de uma maneira grave. Porque o pai fica gritando ali de fora. Às vezes até o garoto tem aptidão, mas o garoto está no limite dele. E o pai quer dirigir como um PlayStation, que o garoto faça o que ele está pensando lá de fora. E chega a vias de fato, chega a brigar, chega a agredir juiz, aí é um caso até mais extremo. Mas voltando ao que o pai pode ajudar o filho, é estimular. Estimular e trabalhar com bons profissionais. E perguntar, né? Claro. Pergunta que esporte que você quer fazer, o que você gosta. Ele pode experimentar um pouquinho de cada coisa, né? E realmente, se o pai quiser puxar o garoto porque ele gosta e tentar dar uma influenciada de leve ali, sutil,
até tá valendo. Mas se não for bem aquilo, tem pai que vê coisa no menino que ninguém vê. Por exemplo, na Bélgica, se o pai chegar e falar assim, é porque meu filho... Não, lá o povo é direto. Infelizmente, você não pode falar do seu filho. Nós vamos falar do seu filho. Você não. Mas só que nós temos que oferecer o esporte de uma maneira assim, de uma maneira homogênea, com possibilidades para todos, o bom, o ruim, o forte, o fraco, o rico, o pobre, o pobre, o menino, a menina, até uma certa idade. Uhum. Porque eu falo muito isso aqui em Uberaba. Você lembra quem foi campeão mirim ou vice-campeão mirim há 3 anos atrás? Você não lembra. Não. Só lembra quem está diretamente ligado ao assunto. Quer dizer, é muito mais importante o ano que o garoto praticou o esporte do que ele ganhou, o que ele perdeu, porque é novo, é muito jovem. Agora o bom de bola vai destacar e o inferior a ele vai perder. Tem que aceitar isso e tem que colocar na cabeça do garoto também as suas limitações, certo? Isso aí é muito importante. E a participação do pai é fundamental. Meu pai, por exemplo, usou uma tática diferente comigo. Ele foi me ver jogar com 17 anos de idade. Ele me deixava na porta e depois buscava. Não sabia se eu chutava para cima ou para baixo. Então, é uma opção. Eu me formei. Agora, hoje em dia... Ele te deixou livre, né? Hoje em dia, não é tão fácil assim, né? A gente corre maiores riscos e tal. Mas eu acho que é a melhor receita. Procura um lugar bacana, um esporte... Com profissionais sérios. Com um esporte que o seu garoto está tendo prazer de fazer e confie no profissional que está trabalhando com ele. Aí o limite, ele mesmo que vai dizer. Se ele está destacando tanto ali, fazendo os gols todos, e ninguém está mais conseguindo marcá-lo, ninguém está desequilibrando o jogo, aí a gente vai pular o nível dele. A categoria, né? Sim, a categoria dele. Ô Medina, não tem como a gente não falar, recentemente aí tivemos maior competição esportiva do mundo, que é a Copa do Mundo. Ainda nessa questão de jovens, a gente viu uma seleção brasileira de garotos muito jovens. Então, se eles com 20, 21 anos chegaram na seleção brasileira, a história desses garotos começou muito antes. Como lidar com o psicológico? Tamanha, porque eu acredito, eu assisti pela TV, mas eu fiquei tentando me colocar na cabeça de um garoto, eu vou falar garoto de 20, 21 anos de idade, no palco da maior competição do esporte mais fomentado no planeta. Como lidar com o psicológico dessa pressão? Porque é um país inteiro com um olhar de lupa para cima dele. Deve ser uma pressão surreal, Medina. Sim, mas não é da noite pro dia esse trabalho. O garoto vem desde muito novo nas categorias importantes do Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e tal. Já está sendo testado ali, com torcida em cima e tal. Pressão, caldeirão também. Sim, muitos deles já em categorias de base das seleções nacionais do país. Depois disso vai sendo avaliado. E lá... ele pode sentir sim o peso da responsabilidade, o peso emocional. É normal que sinta. Às vezes ele não produz. Tem gente que fala, tem jogadores que não servem para vestir a camisa amarela, só servem para vestir a camisa de clube. Outros são o contrário. Isso é verdade? É verdade demais. Todo dia a gente vê isso. E tem gente que às vezes está num nível médio no clube, pega a camisa da seleção, se motiva e extrapola. Isso a gente vê todo dia. Mas hoje... Como escolher, então, nesse montoeira de talentos que o Brasil tem? Mas aí, eu não falo seleção brasileira. Eu falo equipe nacional do Brasil. Que é uma equipe, que tem um técnico que escolhe. Mas às vezes não é a minha seleção. Às vezes não é a sua. Então, na Europa fala equipe nacional do país. Então, quem falou pro Tite que aqueles lá são os melhores? E é normal. Pergunta. Tá. Então, não existe isso não. É uma equipe nacional que vai representar o país. Ponto final. A maioria dos jogadores são realmente a unanimidade? A maioria, sim.
Mas de 26, 23, 26 que estão lá, é normal se discordar de 5, 6. Dos 11 titulares, é normal se discordar de 2, 3. Você pensar em outras pessoas. Agora tem uma série de fatores, o dia a dia, o treinamento, o que o treinador quer, o que ele está pensando e tal. Substituições que ele vai fazer. Eu, por exemplo, discordei de 2 substituições, você poderia discordar até de mais. Ah, quero saber. Mas é opção. Não, quem lançou isso foi a Família Scolari, com o Filipão. O que aconteceu? O Filipão se deu mal. Se deu bem na primeira, na segunda Copa que ele dirigiu, se deu mal. Porque o Brasil se deu bem em 2002, que era um timaço, ele podia fechar o olho e jogar as camisas e quem pegasse ia sair bem. Denilson na reserva, Kaká na reserva, pra você ter uma ideia. Olha a reserva. Difícil. Aí formou-se, né, a Família Scolari. Porque ele fechou o grupo, todo mundo com ele com aqueles jogadores ali, somos nós, vamos. Depois, na segunda vez que ele foi técnico, já quando a Copa foi no Brasil, 2014, nós ganhamos a Copa das Confederações com tranquilidade há 1 ano e 2 meses antes da Copa, e ele fechou com aquele grupo há 1 ano e 2 meses antes. Chegou na Copa, já tinha mudado muita coisa. E aí na Copa ele se deu mal e foi o 7-1. Entendeu? E se você olhar... Pois é, por isso que eu te falo que a equipe nacional do Brasil, dirigida por o Filipão, não é seleção. Por que seleção? Por quê? Se você pegar a escalação, até uma sugestão para quem está nos ouvindo, pega a escalação de 2014 do 7-1. Você fala, não merecia 7-1, merecia 14. Porque é um time que hoje, se você pensar bem... Mata nós. Tem jeito. Então, é por aí. Então, realmente, essa Copa do Mundo, tem muita gente jovem. Argentina tem, França tem, todo mundo tem. Uma pelo vigor físico, né? E a renovação, né? Que é natural que aconteça. Primeiro pelo vigor físico do jovem, aliado a alguns experientes. E outro, que esses jovens estão tendo muita oportunidade de mostrar, de se formar, de se fazer e tal. Então, o garoto vai muito novo mesmo, é isso aí normal. O Pelé jogou a primeira Copa com 17 anos e desequilibrou o jogo, né? O Edu do Santos foi para a Copa com 16 anos, só que ele não jogou. E assim vai. Tem realmente uns fora de série, uns talentos aí que parece que os garotos são precoces e já se viram cedo, né? Mas realmente o nível, a média de idade está descendo muito. Na sua opinião, assim, é claro, eu vou ter que perguntar isso. Na sua opinião, assim, com a experiência que você tem, para você, qual foi o melhor jogador? Do Brasil, longe dos outros, Thiago Silva. Thiago Silva. É o mais regular, não errou. Agora, o talento, o extra é o Neymar, sem dúvida. Quem poderia ganhar o jogo para nós seria o Neymar. Então, eu vou te dar uma dica de quem... Todo mundo fala aquela coisa de time de um jogador só, né? Que não é, porque a gente sempre espera muito dele. E não é só a gente, não. Ele desequilibrou no Santos, ele desequilibrou no Barcelona, ele desequilibrou no Paris Saint-Germain, ele desequilibrou na seleção brasileira. Ele igualou o número de gols do Pelé. Igualou. Então, e ele ainda não parou, porque ele tem 30 anos. Mas aí Você acha que ele vem mais uma Copa? Eu acho que sim. Se continuar tudo normal, dentro da normalidade da vida de um atleta, vem. Só pela bola dele. Não precisa nem dele correr mais. Né? Já estão quebrando ele. Eles judiam muito dele. No primeiro jogo do Brasil, quando ele machucou, o Brasil sofreu 12 faltas. 9 foram no Neymar. Ninguém pensa nisso. Faz um cai-cai. Mas se ele não pular, eles quebram na primeira. Então é assim mesmo. Então, eu vou te dar uma dica para quem é leigo, assim. Não vou falar leigo, não. Eu vou falar quem não é do ramo como eu. Quando você quiser comparar um jogador a outro, pensa em 11 Neymar contra 11 Paquetá, por exemplo. Aí você imagina, você vislumbra um time completo de jogadores que você quer comparar, entendeu? Aí fica bacana, fica mais fácil de comparar. Imagina 11 Neymar. Você tá doido? Você tá doido? Não tem como clonar o menino não, gente? Pois é. Agora, pra gente encerrar o tema Copa e a gente seguir aqui. Todo mundo nas redes sociais, mas
destruiu falando da escolha do Tite para os pênaltis contra a Croácia. Sim. Sua opinião? Evidente. Você acha que ele errou? Evidente. Eu sempre fui um atleta que treinei mais que os outros. Disputa de pênalti. Pegava a bola e punha debaixo do braço. O primeiro é meu. Eu tenho que abrir o caminho, eu tenho que puxar a minha turma, eu tenho que garantir o primeiro pênalti. Certo? Mesmo errando, mas pelo menos eu que treinava mais, então eu ia bater. Sem dúvida, desde a época que eu jogava. Quem que você colocaria para bater os Neymar pênaltis? é o melhor do mundo hoje para bater pênalti. Ele não erra. Neymar não erra. Ele Por espera. que você acha que o Tite não fez isso? Opção. Talvez ele achou que o Doidou? último. Não. Talvez ele tenha achado que o último pênalti que decidiria. Então ele deixou o melhor por último. Entendeu? Mas não chegou lá. Esse é o problema, Não é o chegou risco lá. que se corre, né? E outra coisa que ninguém sabe. A escolha dos jogadores é pelo treinamento. Cada um, por exemplo, bate 10 pênaltis por dia, aquilo ali é registrado. No final, quem teve o melhor aproveitamento vai bater. Então não é aleatório, não. É muito raro ser aleatório. Quando o Brasil ganhou em 94, o Romário não estava entre os melhores batedores. Ele pegou a bola, pôs debaixo do braço, eu quero bater. Aí baseado na confiança que ele demonstrou na hora, na motivação dele, não, então você vai bater, pode bater que você vai fazer o gol. Ele fez, nós ganhamos. Tem muito do psicológico. Da hora, também, do na hora momento, ali, né? que às vezes o cara fica cego. O goleiro cresce no gol, o goleiro cresce no gol que você não vê o gol, você vê só o goleiro, você fala, não, eu não vou bater não, Deus me livre. Você olha para aquilo, você não só vê o cara ali no eu não acho solução. E tem gente que põe a bola debaixo do braço, vai lá e faz a maior neutralidade, né? Igual o Neymar. O Neymar é o melhor batedor do mundo hoje. Vamos lá. Esse ano a gente tá. A próxima Copa é daqui menos de 4 anos, né? Daqui 3 anos e pouco, então vamos torcer. Quem sabe o Hexa vem, né, O Brasil é sempre favorito. Pois é. O Brasil é sempre favorito. Porque ele chegou no Catar como favorito, né? É sempre favorito. E aí vem, porque você vê, a gente viu pelas transmissões, até pelas redes sociais e tudo mais, que não era só o Brasil torcendo para o Brasil. Tinham vários outros países torcendo pelo Brasil. Então você via o turbilhão que o brasileiro fez ali no Catar, né? Sim. E eu imagino que deve ser uma pressão do caramba. Tudo programado. Tem gente que se sente muita vontade com toda essa pressão, tira de letra. Tem gente que espana. Tem gente que treme. Mas para isso aí, eles estão sendo testados desde garotos, né? Porque o cara que treme, você vê na cara dele. Você vê o que não dá conta. Pelo olhar, Medina? Pelo olhar, pela reação, pela omissão, entendeu? Ele não se apresenta, ele não tá confortável no ambiente. Dá para ver. Você acha que então, talvez, digamos assim, independente de seleção brasileira ou não, você acha que o grande... Medina, então aqui, você acha que o grande... Vou estar aqui, literalmente. A gente pensar, independente de seleção, independente de grandes clubes, você acha que o jogador ele se destaca pela atitude dele, dentro e fora de campo? Não, a capacidade dele que manda. Ele tem talento para estar ali, porque aí não adianta ter atitude e não ter talento. Às vezes o cara vai longe só pela atitude, mas na hora de secar o bagaço, como a gente diz, ele não tem café no bolo, ele não vai, porque ele não tem talento para isso. A hora que ele é realmente testado. E outros, pelo peito que tem de ir tentando, às vezes até aprende, não tem problema. Mas tem gente que tá ali, tá um estranho no ninho. Às vezes alguém, um pai, um empresário que é muito forte, tem jogador que você fala assim, esse empresário desse cara é muito forte. Porque põe num time grande e ele não tem bola para isso. E outros... Ainda tem isso, né, por trás, que às vezes nem sempre o talento, de fato, que é um grande jogador, tem potencial para ser um grande jogador de futebol, às vezes cai na mão de profissionais ou técnicos, não, Sim. Empresários que não... Por quê? Dois motivos. Colocam ele para frente. Por 2 motivos. O primeiro, que tem muito jogador do mesmo nível. Muito. Bom no nível, em todos os níveis. Tem muito jogador. Hoje na Europa, a cada 5 quilômetros tem uma escolinha de futebol. Caramba. É como era no Brasil antes.
Lembra de ouvir falar que tinha campinhos nas beiradas? Tinha as peneiras, né? Então, na Europa tem escolinha mesmo, trabalho com futebol. O objetivo, assim, o plano de trabalho deles com o garoto, com a formação do garoto, é um pouco diferente do nosso. O nosso estimula bastante a criatividade. E é importante porque na hora de decidir, na hora do algo mais, vale a criatividade também. E lá não, lá é meio metódico, né? O garoto que começa a driblar muito, eles falam que é personal, que é muito individual. É individual, né? Uhum. E não deixa, começa a punir, esse não é bom e tal. Só que o garoto que mostra habilidade com 10, 11, 12 anos, ele tem que ser trabalhado, porque às vezes ele é até pequenininho, mas ele tem habilidade. E o grandão consegue força, consegue fazer o gol e tal. Quando chegar com 18, 19 anos, nivela a força e o talento fica do baixinho, entendeu? Então tem que ter cuidado. E ele se sobressai até então grandão. Ele se sobressai. Então a gente tem que prever isso, né? Aí vale a experiência de quem... Então tem muito garoto do mesmo nível. E tem outros garotos que dá passagem do juniores, sub-20, sub-17, para o profissional, crescem muito, aparecem muito, e outros sentem o baque e ficam pelo caminho, entendeu? Então, essa é uma seleção natural, quase. É uma seleção natural. Dos garotos de sub-20, a metade se realiza no profissional. A outra metade vai para times menores, começa a estudar, tocar violão e pumba. É um conselho que a gente dá. Vai para outra área. Vai tocar violão. Vai tocar violão. A bola não é para você, rapaz. Vai tocar violão, mano. Você tem talento. Ou então vai tocar pandeiro, né? Que nem a turma lá da seleção adora uma música, uma dancinha. Medina, hoje a gente ainda, infelizmente, a gente vai continuar. Infelizmente, não, felizmente, porque como eu disse, o esporte que a gente olha com olhos de lupa, né? A gente olha com lupa. Nós temos vários exemplos de atleta que tiveram suas vidas completamente transformadas pelo esporte, inclusive financeiramente. Sim. O que leva o atleta a se destacar diante de tantos outros e a chegarem a se tornar milionários? O maior exemplo obviamente, o futebol. Ainda é hoje o esporte que mais paga bem? Ou nós podemos colocar aí no bolinho, aí no cestinho Fórmula 1... Não, em quantidade valores, é o futebol. É o futebol ainda. Em quantidade, né? Em quantidade. O Neymar ganha 25 milhões por mês. Ai, meu Deus! Pois é. Então, dá pra Cristiano Ronaldo de 1%, não? Cristiano Ronaldo ganha um pouco mais, o Messi é por aí também. Então, em quantidade de jogadores que ganham bem, esses jogadores do Brasil aí, dessa Copa do Catar, a média de salário é de 1,5 milhão a 5. A média, né? Pra você ter uma ideia, por mês. Então, pro garoto ser pro garoto ser bem sucedido, é uma série de fatores. Primeiro, a sua capacidade, né? Sua bagagem genética, o trabalho que ele fez durante a vida e tal. Outra que é importante, a oportunidade que ele teve. Oportunidade de aparecer na hora certa, de alguém vê-lo na hora certa. Não depende só do jogador. Não, tem muita coisa. Então, além dele aparecer na hora certa, às vezes ele se machuca. Você tem uma ideia, ó. Um garoto conhecido aqui na cidade, filho do João Batista Rodrigues. Filho não, neto. Filho do Alex, que foi meu atleta no jockey, inclusive. Ele chama Arthur. O Arthur, nós trouxemos a taça BH para Uberaba, de juvenil. Ele era titular... Futebol. Titular da ponta esquerda do Uberaba Sport. Ele ia jogar na quarta-feira. Terça-feira, ele estava brincando de ping-pong na casa dele, ele caiu e quebrou o braço. Você tá de brincadeira? Não jogou contra o São Paulo Futebol Clube, aqui em Uberaba. Aí um garoto que veio fazer um teste lá da periferia de Santos, veio de contrapeso com outros que vieram para completar o time aqui. Vai você. O moleque destacou, foi pro Grêmio. Nossa! Você tem ideia. É uma questão de oportunidade que ele teve, que o Arthur não teve, que era muito bom também. O Arthur não teve, o garoto teve... Foi embora. Tá no Grêmio. Então, essa oportunidade é importante. Alguém gostar do garoto e segurá-lo lá com paciência
para que ele moldar, esperá-lo o resultado. Às vezes o garoto não está pronto, mas o cara vê potencial. Ou às vezes ele não está pronto e tem potencial e o cara não vê. Ele volta para casa, ele não vai disputar o campeonato que ele tinha que aparecer, ele machuca, ele arruma uma namorada que proíbe ele de jogar bola, a mãe não quer que ele trabalhe, assim por diante. Mais ou menos o que aconteceu com o Gustavo Lima. Você sabe o que aconteceu com o Gustavo Lima? O Gustavo Lima tinha uma namoradinha com 15 anos de idade e ela largou dele para namorar um outro que tinha moto. É mais ou menos isso acontece no futebol. Né? Acontece isso no futebol todo dia. Todo dia. Vamos jogar um campeonato lá em São Paulo. Aí faz uma garotada aqui. Aí um fala assim, eu peguei recuperação. Não posso ir. Não posso ir. Seria um destaque lá, possivelmente. Aí vai outro destaca, ou ninguém destaca. Isso acontece todo dia. Então, talento, preparação, oportunidade e alguém gostar de você e confiar em você. Isso aí é fundamental para o sucesso da carreira. Vou puxar outro assunto aqui. Voltando um pouco na história dos pais. Infelizmente, como em qualquer outra área, a gente vê que tem, vou falar a palavra que eu pensei que, picareta. Falando que vai fazer peneira, que vai levar para tal time, e na verdade não acontece nada disso. Como que isso acontece geralmente quando as crianças ainda são muito jovens, muito pequenos? Como que os pais podem identificar esse tipo de picareta? Primeiro mandamento. Atenção, pais, isso é importante. Primeiro mandamento. O garoto que é craque de bola, que tem talento, ele não precisa de ir pedir para bater na porta de ninguém. Eles vão buscar ele lá na casa dele. Primeiro mandamento. Se o seu filho não está sendo muito convidado para jogar e tal, presta atenção nisso. Às vezes não é bem isso que ele quer, que ele vai ser bom. Tá bom. Segundo mandamento, cuidado com as escolinhas pagas, as peneiras pagas. Cuidado. Que importante. Porque de repente o objetivo da peneira é arrecadar dinheiro e não é mostrar ninguém. Isso é importante, tá? Hein, Medina? E se o garoto treina e participa de alguma equipe, ele vai ser visto. Esquece, vai ser visto. Por quê? Sabe como que vale eu fazer, por exemplo, uma taça Uberaba de futebol aqui nas férias? Sabe o que vale nessa taça? Não é o troféu, não é a premiação em dinheiro. São os olheiros que vêm. São os olheiros que vêm ver os garotos. Então sempre tem. Então você convida Araxá. Araxá, vem participar do torneio aqui. Quem que vai estar aí? Não, vai estar o olheiro do Grêmio, o olheiro do São Paulo, o olheiro do Palmeiras. Então, esses grandes times, então, tem profissionais geralmente para esses jogadores. Campeonatos de cidades como nós, do interior, para poder identificar essas pessoas. Captação, que chama. É mesmo? Prospecção. E aí, esse olheiro escolheu um jogador certo, que deu certo, ele tem participação no garoto. Isso acontece em outros esportes, como, por exemplo, handball, demais. Basquete? Demais. Mas aí, como o número de praticantes é menor do que o futebol, é mais fácil identificar. Por exemplo, o vôlei. Se o menino não medir 1,85 m com 15 anos, não tem conversa. Já tem essas questões, né? De até de biotipo. Futebol para goleiro, por exemplo, se não medir 1,90 m, esquece. É mesmo? Esquece, nem vai. Você liga no São Paulo e fala assim, São Paulo, eu tenho um garoto, um goleiro aqui e tal, tem 13 anos, quanto que ele mede? A primeira pergunta que eles fazem. Não quer saber se ele é bonito, se ele é feio, se ele é preto, se ele é branco. E para atacante, jogador de linha, se ele é veloz, se ele tem velocidade. No vôlei é o tamanho, já de cara, quais as características físicas, qual que é a altura dele? Tanto, beleza, com que idade? Tal, faz lá no parâmetro. Basquete também é importante, a altura. Certo? A gente vê os gigantes da NBA, né? Aliás, um esporte, brasileiros, handball também olha muito o tamanho, mas mais habilidade, a agilidade e tal é importante. É impressionante a agilidade que tem que ter. Tem que ter. Apesar de ser com a mão, você alcança um nível de agilidade até melhor. Impressionante. Né? E outros parâmetros. A gente fala do paradesporto, por exemplo,
arruma um patrocínio ou não de acordo com o talento. Nós temos um talento no Paradesporto aqui que chama José Carlos. Ele tem a maior dificuldade de locomoção motora possível. Ele é um atleta paralímpico. Paralímpico de bocha. Aí eu falo assim, Zé, eu vou jogar bocha com você e vou ganhar de você. Ele fala, então vamos. Mas não tem jeito de ganhar, porque o Impossível. cara, todo com a dificuldade dele, as bolinhas dele para tudo junto. Você fala, que é isso? Talento. Então, ele vai nos campeonatos todos, hoje ele é quarto no mundo. E tem gente aí treinando no mundo inteiro, né? É quarto mundo. Dos brasileiros, ele foi o melhor colocado do Mundial agora no Rio de Janeiro. Você sabe que Paralimpíadas me emociona demais, até mais do que a própria Olimpíada. A superação é impressionante. A gente fica reclamando da vida, né? Não, eu vou na Defur, ganho meu dia, porque eu gosto. É bom. Eu gosto de ver que aquele pessoal ali, emociona. com as dificuldades que eles têm, eles se realizam nas coisas que eles fazem. Se reinventam. E tudo que a gente faz para eles é pouco. Porque eles merecem muito mais que isso. Muito mais. Além deles, o pessoal que fica, que frequenta, que organiza e tal, é muito, muito bacana. A Defur, gente, para quem não sabe, é a associação dos atletas, dos para-atletas de Uberaba, né? Deficientes físicos. Quem não foi visitar, ver essa turma treinando, vai. Porque é uma lição de vida. Ver aquela galera com um sorriso no rosto. E ali você aprende, você para de reclamar da vida. E, né? Vai treinar. E vai fazer alguma coisa. Porque eles são impressionantes. Então é isso. Beijo pra vocês. Eu tenho grandes amigos lá. Grandes amigos. E o pessoal se realiza e realiza a gente também, né? Porque a gente tem feito grandes coisas lá. Então, é por aí que a gente vê o parâmetro físico, as valências físicas para aquele esporte. E até onde o garoto vai chegar é importante. Olha, eu tenho escolinha de futebol. Lá na Toca da Bola, garotos de 4 anos, de 4 a 10 comigo e acima disso com o Luciano. Eu já chego, a mãe já... Meu filho vai meu filho vai virar um craque? Aí eu não sei. Ele não está aqui para virar craque. Ele está aqui para aprender a jogar. Aprendeu a jogar, aí o limite é dele, né? Aí o céu é o limite, mas aí o limite é dele. Ele que vai chegar lá ou não chegar. Eu já dou essa amarelada nos pais, né? De cara... Infelizmente tem que ser feito, porque senão, né? Para não meter a pressão em cima. Sim. Agora, o pai lá de fora, com a mãe, torcer pro menino, filmar, bater foto, tal, eu acho lindo, maravilhoso. Agora, pressão, aí não dá certo. Não é saudável, né? Não é saudável. Para criança. Agora, vamos sair da grama e vamos para a quadra. Sim. Eu sei da sua paixão pelo futsal. Inclusive, a gente já esteve juntos. Sim. Se não me engano, em 3 edições seguidas da Copa Futsal. Que na minha época, que eu apresentava ao lado do meu grande amigo Zavanella, um beijo para você. Você faz parte da organização da Copa Futsal, ou Copa Inconfidentes. Sim. Agora. Que é Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, já expandiu o negócio, começou com poucas cidades competindo, agora o negócio cresceu de uma tal maneira. E eu queria saber de você como é que é organizar uma Copa desde o embrião. E agora nós estamos indo para aquela, começou em 2016, né? Sim, são 4 edições da Band. Nós tivemos esse ano pandêmico que infelizmente a bola não rolou. 4 edições na Band, agora na integração. Agora na integração. Copa Inconfidentes. Eu também gosto muito do Zavanella, não manda beijo para ele não. Viu, Zava? Como é que é organizar uma Copa dessa? Definir todos os critérios, porque eu lembro que enquanto eu estava ali na equipe apresentando, eu lembro das inúmeras e incontáveis reuniões que vocês, Zavanella, tinham para montar chave, montar equipe, deslocamento, porque dependendo de uma distância é 1 hora, mas dependendo de uma cidade para outra é 3, 4 horas. Sim. Né, de viagem. Então, como que Medina, essa logística toda e colocar times em quadra, aguentar que eu tive a oportunidade de ir nas finais que eu apresentei, é um caldeirão aquilo. A gente pensa que o futsal é mais calmo? Oi, não é não. Quem não tem técnica para acompanhar
entende de futsal, você não vê a bola correndo, porque da mesma hora que pá, lá, pá. Sabe? Me conta um pouco disso. Você ficou Fabiana, empolgo, né? você teve técnica para acompanhar que você mandou bem. Mas começamos com 14 equipes, esse ano fizemos com 48 Olha que equipes. benção. Estamos na final, dia no final? 5 e 10 de janeiro, Conceição dos Alagoas e Vazante. Bacana. Meio longinho um do outro, né? Mas duas equipes profissionais. Então essa Copa ela é muito diversificada na questão dos objetivos. Muitas cidades fazem equipes para fazer os seus atletas da cidade participarem. Outras cidades fazem equipe com os atletas da cidade mais um goleiro ou outro ali para reforçar. E outras cidades literalmente contratam profissionais para jogar pela cidade. Pra jogar, né? São objetivos que a gente deixa livre-arbítrio deles para cada um escolher os seus objetivos. Cada um sabe do dinheiro que tem, sabe dos objetivos que tem, da cobrança da torcida e assim por diante. Então fica muito bacana, porque às vezes contrata um jogador que achando que o cara vai desequilibrar e não dá certo, outros contratam, fazem um time ali caseiro que vai muito bem, com a turma que se joga no fim de fecha, semana. exatamente. Então, cada um participa à sua maneira. Nós tivemos de 48 equipes, umas 8 esse ano que teriam condição de ser campeãs, todas com um nível de execução, um nível de futsal muito bom. E tivemos uma certa dificuldade devido à paralisação nas finais. Trouxemos oitavas e quartas de finais e semifinais para Uberaba, no Sérgio Pacheco, foi muito bacana. E agora um jogo em Conceição dos Alagoas, um jogo em Vazante. De ida e volta, né? E a gente vê nitidamente a diferença de cultura das cidades, né? Porque são 48 cidades diferentes e cada uma com um objetivo. Umas lotam o ginásio, outros preferem assistir os jogos pela transmissão ao vivo, outros o time faz um gol, daí um pouquinho o ginásio está cheio e aí vai pelo movimento. O povo tá assistindo e fala. O povo tá assistindo e fala, o treino lá tá bom, vou pra lá. Vou pra lá. Então, a gente aprende muito também, né? Com a cultura de cada um da sua cidade. Cada um quer uma coisa, igual você falou, são várias reuniões. E aí, no final, a gente tem que vir de cima para baixo um pouquinho, senão a gente não chega a denominador comum, né? Mas a gente tem tido um sucesso, tanto é que começamos com 14 equipes. Hoje 48. Temos 48 e tá muito bacana. Pro ano que vem promete bastante. O caldeirão vai ferver. Agora, vamos aos fatos mais recentes da sua carreira. A gente já comentou um pouquinho que foi sua volta ao comando da FUNEL. E isso porque você já presidiu a FUNEL na época do governo Paulo Piau e agora você volta no governo Elisa. Como que foi esse convite e como que está sendo para você voltar aí para o comando da fundação? Olha, eu decidi comigo mesmo, Elisa não me cobrou nada, eu estou tendo o prazer de fazer parte da equipe da prefeita Elisa, muito motivado, um astral muito bom e ela com objetivos assim positivos. E eu prometi para mim mesmo que eu quero descobrir, quero achar o que se tem para fazer e não o que foi feito até agora. Então eu já vou emendar a próxima pergunta aí. O que você fez diferente no seu primeiro, né, na sua primeira gestão, que você pretende fazer diferente agora? Tá. Então, a gente sempre... É igual uma ex-namorada, né? O cara fala assim, e sua ex-namorada? Ah, não sei, não tem notícia. Tem sim, tem. Tem notícia. Tem. Então, eu tinha notícia da FUNEL. E era doido para alguém me ligar e me perguntar alguma coisa, pedir uma sugestão e tal, mas ninguém ligou. E aí a diferença da primeira é que nós pegamos, da primeira vez, uma SMEL, Secretaria de Esportes, lá na Transmil, com 3 salinhas de madeirite. E transformamos o que nós transformamos. Na Arena FUNEL. Passo a passo. A FUNEL toda, né? Com grandes eventos e tal. Hoje, eu já pego a FUNEL grande, com algumas coisas realizadas, e a gente precisa dar eu falo que é a grife, né? A grife do presidente. Então, o meu padrão, a minha maneira de dirigir, eu fui contratado para isso.
Então, as pessoas, os projetos têm que ser adaptados ao que eu penso juntamente com a minha diretoria. Então, a diferença é essa, grande diferença é essa. Mas não impede que a gente tenha grandes realizações. A gente abriu de cara, na primeira semana, a temporada de parcerias, porque não adianta ter só dinheiro. A gente tem que ter parceiro. A gente tem que ter parceiro para o dia a dia, para as competições, para os treinamentos. Como que é um parceiro para o treinamento? Não tem jogos CIA, jogos Liu? Tá bom, são 4 dias de jogos. E a história desses jogos durante o ano? Quem que vai contar? As atléticas? Com quem? Com a Funel. Não vai ter uma competição de natação? Onde esses garotos vão treinar? Cada atlética tem a sua piscina? Não, vem aqui, garoto. Em fevereiro nós começamos a treinar juntos, dentro da Funel. Eles passam a ser usuários da Funel durante o ano, que é o que movimenta o esporte Uberaba. E nos jogos é a cereja do bolo. E assim em todas as modalidades esportivas. Então, parceria para tudo. Parceria para despesa, parceria para anúncio, parceria para realizações do dia a dia e realizações nos grandes eventos. E eu sei que você vai me perguntar sobre parceria, como que uma empresa, As entidades de classe, não só as entidades de classe, as empresas, os empresários, os comerciantes da cidade que gostam de esporte ou que querem ver crescer o nome da nossa cidade, como que eles podem participar disso? Eu vou acertar um evento com a Fabiana Empreendimentos, certo? Eu não quero só o painel da Fabiana lá e ela me dá as medalhas, me dá a arbitragem. Eu não quero só isso. A empresa tem que entrar com a gente na Funel, no movimento do campeonato, no movimento do esporte. Participar de verdade, com né? a participação, com a abordagem, com a apresentação do que ela tem, de que ela vive. É um pet shop, ok. O que você tem no seu pet shop? Vai lá, chama os atletas, explica, chama os torcedores. Gente, nós estamos com uma ideia diferente de pet shop, nós estamos aproveitando, ações, né, nós estamos aproveitando aqui o evento para mostrar para vocês. Passa lá, toma um café com a gente, assim como vocês passam aqui na Funel. E a recíproca é verdadeira. Esse pet shop que é dentro da Funel, tomando um café comigo, para me dar ideia, para de repente fazer uma atividade esportiva inerente à área que ela atua. Por exemplo, eu tive uma vez uma visita ao distrito industrial das grandes empresas multinacionais e tudo, com um projeto pedindo recurso para o Uberaba Esporte. A maioria negou e a maioria me prometeu que se eu tivesse um projeto para atender garotos necessitados de periferia e assim por diante, poderia contar com eles. Ação social, olha aí a abertura que me deram. Baita Muitas até nem queriam aparecer, mas só de estar realizando um atendimento, eles estavam satisfeitos. Outros, como que eu posso aparecer nisso? Não, você pode aparecer, você manda a sua equipe de ação social junto comigo nos treinamentos, nos jogos, nas competições, e faz ali dá um brinde, mostra o que é a sua empresa. Às vezes é uma empresa que a gente nem sabe. Uma participação ativa, né, Medina? Às vezes você manda um lanche, fala, gente, a empresa X está mandando um lanche para vocês, a empresa X faz isso, faz aquilo, parará, parará. É uma maneira de interagir. Eu acho que esse sim é o parceiro. Essa sim é a atividade que nos dá prazer, que nos dá retorno. Só a placa, na segunda vez que você olha, você já não vê. Não vê mais. Certo? Isso é fato. Então, eu acho que é por aí que a gente precisa. Aí não é só um empreendimento comercial. Os parceiros, ligas, associações de bairros, vereadores, as outras secretarias da prefeitura, entendeu? Os amigos, quem pratica o esporte por lazer, porque são três vertentes do esporte importantes a saber. Participação, que é aquele esporte para todos, todos só participa. O escolar, que é a formação lá na base da escola, competição escolar e até universitário. E o alto rendimento, que é o resultado dos dois. Então, dentro disso aí, você se orienta para abrir o leque. Não, eu quero participação, quero fazer um pilates ali na Funel, eu quero jogar uma bola ali no campo do tal. E tá brincando, tá tirando barriga, tá suando, tá transpirando, tá participando. Não, eu quero
fazer parte de um time, eu tenho potencial para isso. E aí vai. E era, enganchando aí na sua pergunta que você falou do Pilates, eu queria falar da arena, né? Ela é aberta ao público? Quais são as atividades que tem disponíveis ali para a população? Qualquer pessoa que quer praticar um esporte pode frequentar a Funel? Como funciona, Medina? O objetivo é esse. Não só a Arena Funel, que é no Semeia Badia, antigo Semeia Badia, do lado ali da Zebu FM, né? Então, o objetivo é esse. Mas o meu objetivo para essa gestão ainda é fazer um núcleo esportivo em cada setor da cidade. Cada bairro seria muita pretensão minha, mas cada setor da cidade com atividade. Talvez não as mesmas em todos. Como, por exemplo, acontecem as atividades fim de semana na Praça Pôr do Sol, ali, que é promovidas pela Funel, né? Sim, que é o Esquenta-Verão. Mas lá no Elza tem também, no Chica Ferreira tá inaugurando o campo tem agora. Dança, tem um monte de coisa. Aí vai, o Semeia Boa Vista, em outras praças do quartel inaugurando 2 quadras, que é projeto nosso também e tal. E encher de atividade. Essa ginástica na praça, por exemplo, é sensacional, aí já faz um alongamento. Para pessoas que não têm oportunidade, não tem dinheiro para frequentar uma academia, não tem horário, aí vai lá às 7 horas da manhã, tem professoras maravilhosas, professores maravilhosos, como a Diná, por exemplo. A Diná tem turmas que são 50, 60, 40 pessoas que vão lá malhar, sai todo mundo abraçado, festejam, comemoram datas, interagem e tal. Já fui. E dá um resultado, viu, Fabiana? Dá um resultado físico importante. Claro que todo mundo tem que tomar seus cuidados aí de bater um papo com o médico, ver se pode fazer aquilo, fazer isso. Muito importante. Conversar com o orientador, às vezes está fazendo um alongamento com o ombro que já está estourado e tal. Então, mas tudo isso aí está valendo. Agora, o nosso objetivo, e o objetivo principalmente da prefeita Elisa, é levar o esporte lá na ponta. É todo mundo se movimentar através da Funel. Bora mexer. Engatando aqui, nós estamos aqui na Boca de 23. Eu não te respondi que serão abertas as inscrições, sim. A hidroginástica, pilates, então, ginástica, dança. Procura a Funel. Procura a Funel, que é lá no Semeia Badia Central. Terá gente para atender e tal. Tem futebol, tem vôlei, basquete, handebol, judô, jiu-jitsu, pilates, dança. Tem hidroginástica, dá muito ibope de hora em hora, natação, tem o que a gente puder fazer, já tem. Tem para todo gosto, então é só ir lá na Funel, no bairro Abadia, e já coloca aí, ó, estamos chegando no finalzinho do ano, já coloca aí nos seus projetos de 2023, mexer o corpício. Isso. Ô, Medina, a gente está chegando no finalzinho, e eu queria te fazer uma pergunta. Na sua visão, ou melhor, qual que é o seu desejo para o esporte local para os próximos anos? O meu desejo principal é abrir a massa crítica, o número de praticantes. Abrindo o número de praticantes, tudo é bom. Quanto mais gente no esporte, menos quanto gente mais na gente UPA. Em tudo. É bom para a saúde, é bom para o social, é bom para a motivação da pessoa, autoestima. E é bom para a gente formar grandes equipes, porque nós aumentamos o número de praticantes, vão aparecer mais talentos. Verdade. Então, tem muito talento escondido por aí. Então, o caminho é esse. Oferecer bastante esporte. Tudo vai ficar bom. Tudo se realiza com muita gente praticando esporte. Gente, só tem a ganhar. Para a gente encerrar, o que você diria para os jovens, para a molecada, independente do esporte, basquete, skate, futebol, futsal, handball, enfim, atletismo, né, que a gente não comentou, mas também as cidades do interior é um grande celeiro de revelações de atletas do atletismo. O que você diria para esses jovens que sonham em construir uma carreira no esporte? Olha, vamos falar de quem vai praticar um esporte primeiro. Nós temos várias opções de emoções. A do esporte é a mais indicada porque é a mais sadia de todas, certo? Tem coisa boa para fazer. Não inventa moda, não. Tem coisa boa para fazer. Agora, a dica é procurar o esporte que se realiza, o esporte que tem prazer de praticar e se enquadrar no nível que você é capaz de praticar. Não inventa. Não inventa moda, não passa do nível,
não deixa de aproveitar o que você tem de bom, mas com prazer, com alegria. Eu fui para o esporte porque eu sempre tive prazer com isso. E não sou rico, mas me realizo, levanto disposto a trabalhar. Agora, eu quero que as pessoas pratiquem esporte com alegria, com prazer, para acrescentar alguma coisa na vida. Eu tenho certeza que vai acrescentar, porque com o esporte tudo é mais oxigenado e a própria palavra indica, né? Com oxigênio a gente tem mais vida. Medina, então acho que a palavra final é, galera, mexa-se. Isso aí. Muito, muito, muito obrigada por você estar aqui conosco. Obrigada por aceitar o convite do Prosa CDL. Em nome da CDL eu te agradeço muito, muito, muito e desejamos a você muito sucesso à frente da FUNEL e que venham projetos incríveis aí. Já tem alguma coisa para 2023 já engatilhada? Sim, nós temos a parceria agora com a Secretaria da Educação, então muito esporte educacional de cara, muita frente de trabalho sendo aberta nos outros esportes de participação nas praças, clubes e tal. Estamos pegando o Jockey Centro de novo para abrir para a garotada, legal. Abrir para todo mundo. Central, Piscina, bacana. ginásio. Estamos pegando também, junto com a FET, a Sírio-Libanês. Vão reativar. Tá? A piscina está maravilhosa. Ah, que Agora, notícia boa, acabando Medina. de fazer o ginásio e a novidade mais quente do momento. Fizemos uma parceria com a Uniub de atender todos os atletas de Uberaba, não importa a idade ou a modalidade de esportes, em consulta, exame, cirurgia e fisioterapia. Se as pessoas quiserem saber mais, onde elas FUNEL. procuram? Pela FUNEL. Sim. Tá. Nós temos lá hoje a doutora Lara Uhum. Cecílio, que faz o atendimento já na sexta de manhã, e temos uma enfermeira. Vai fazer a triagem e vai encaminhar para o tratamento, de grátis. Oh, coisa boa, ó. 2023 promete. Olha Essa só, novidade. Posso dar mais um, pessoal? Entre os dias 6 e 16 de fevereiro de 2023, vai acontecer seletiva para a turma do handball também, né? Sim. 2023 já começa com as seletivas todas, né? Sim. Para a turma entrar. Bom, é isso, Medina. Acho que a gente... Delícia! Eu vou sair daqui com vontade de praticar algum esporte. Nós temos musculação também em dois lugares, né? Aí, ó. Dois lugares. A musculação é a da moda, né? Turma do musculação, funcional, crossfit. funcional, tudo isso aí. O segredo, gente, é mexer, é botar o sangue para circular na veia. É isso aí. Medina, agora sim, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Desejamos muita sorte para você à frente da FUNEL e que venham inúmeros projetos aí para a nossa população se mexer e se tornar cada vez mais saudável. Sorte para vocês também, obrigado. Para nós, muito obrigada. Bom, e esse foi mais um Prosa CDL. A gente recebeu aqui hoje Luiz Alberto Medina, novo atual presidente da FUNEL, e vai trazer muitas coisas bacanas aí para toda a população de Uberaba no quesito esporte, qualidade de vida e principalmente saúde. Quer saber mais? É só acessar aí pela internet, você acha o endereço da FUNEL, o telefone da FUNEL, as redes sociais da FUNEL. A turma tá toda lá para esclarecer as suas dúvidas e eles estão esperando você lá. Bom, é isso. Gostou? Então faz o seguinte, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque assim você vai saber quando a gente publicar um episódio inédito para você em primeira mão. Quer saber tudo que está acontecendo na CDL Uberaba? Simples, é só seguir a gente lá no Instagram, @CDL Uberaba. Agora esse recadinho é para você, lojista. Quer ter todo o apoio, tudo que a CDL Uberaba pode oferecer de respaldo para você e no seu negócio? Simples, acessa www.cdluberaba.com.br e lá tá tudinho explicado para você. Agora sim, eu vou ficar mais um dedinho de prosa aqui, tomar um cafezinho com Medina e a gente se vê no próximo episódio do Prosa CDL. Um grande beijo, tchau!